para cultuarmos o nome do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9, nós vamos ler essa porção da palavra de Deus, que é uma profecia acerca de Jesus, da vinda de Jesus, do nascimento do nosso Senhor e Salvador, escrita muitos anos antes de que a profecia se cumprisse, que Jesus nascesse da Virgem Maria. Então abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo de número 6 e 7, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós nos reunimos para celebrar e adorar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual eu e você temos vida e abundância, pelo qual nós temos salvação. E nós queremos celebrar o nascimento de Jesus na história, a vida de Jesus, que é real e presente também na minha vida e na sua vida. Por isso, vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá vida e vida eterna, Pai. E nós queremos nessa noite celebrar a vida que temos em Ti, Senhor. Que Seu nome seja entronizado em toda a terra. Que toda a terra o adore, o louve, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito em todo o mundo e também na minha vida e na vida de cada irmão e irmã reunido aqui nessa noite, Deus. Nós queremos Te adorar e Te louvar, Senhor Deus, porque é bom Te adorar e Te louvar, Senhor Deus, porque a Ti cabe todo louvor e toda adoração, Senhor Deus, e nós nos rendemos aos Seus pés nessa noite, Senhor Deus. Receba o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e adorar o nome do Senhor? Única razão
isso ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, em todo tempo. É o Senhor que nós adoramos.
seus olhos aí, fala com Deus. Adore ao Senhor, bendiga o nome dEle. Diga, eu quero estar perto do Senhor, Jesus. Perto desse Deus Todo-Poderoso. A vida do cristão é uma constante busca por estar perto desse Deus. E entender que louvar esse Deus não depende da nossa circunstância, que não depende do momento em que estamos vivendo. Entender que te louvar é sempre, sobre qualquer circunstância. Buscar a cada dia estar mais perto desse Deus Todo-Poderoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo, Senhor, tudo que há em mim, quero te ofertar. Oh, Jesus, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louva, igreja, louva esse Deus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adorarei,
Queremos, ó Pai, te adorar nessa noite, ó Deus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, ó Pai. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Ele é o centro da nossa vida, amém? Que seja Jesus o centro do nosso ser. É isso que essa canção vai dizer. E que você cante ela de todo o seu coração. Seja o centro da minha vida, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade toda sobre Jesus. Diga isso mais uma vez. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade toda sobre Jesus. Nada mais me importa.
nosso cetro sobre nós, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. A igreja pode se assentar. Agora nós teremos o momento de dízimos e ofertas. Você tem alguns envelopes espalhados aí no banco, você pode utilizar para participar desse momento. E eu convido você também a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. É muito comum, se você for conversar com alguém que não faz parte da igreja, que não é membro da igreja, que não participa das atividades, dos serviços de uma igreja local, de uma igreja cristã, geralmente a pergunta que fazem é: por que se pede dinheiro na igreja? Você já ouviu essa pergunta? E nós entendemos que esse momento de dízimo e oferta é também um momento de culto a Deus. E olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Efésios, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Efésios 5, a partir do verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo nos orienta aqui para nós sermos imitadores de Cristo Jesus. E Cristo, Ele se ofertou, Ele se deu, Ele se entregou, por amor da minha vida e da sua vida, pelo amor da igreja. E quando eu e você estamos inseridos nesse amor, nessa dinâmica espiritual, não tem como nós vivermos a vida cristã sem também ofertarmos a nossa vida, os nossos bens, o nosso dinheiro a Deus. Se eu e você queremos ser imitadores de Cristo, passa também pelo nosso culto à oferta, à entrega, porque nós cremos que Deus tem dado a nós e tudo é dele. E nós devolvemos parte a Ele do dízimo, da oferta, como maneira de gratidão, de louvor, de adoração, de culto a esse Deus que tem provido sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém. Então nesse momento, tem às vezes, você fala assim: eu fico constrangido nesse momento. Você não precisa ficar constrangido. A palavra nos desafia a gente ofertar, e ofertar com alegria, com amor, com gratidão no nosso coração. Então não é um momento de constrangimento, é um momento de adoração a Jesus. Ele se entregou por nós, e nós também devemos nos entregar a esse Deus, com tudo que temos, somos, com o nosso bem, com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Vamos orar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, a gente quer consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta como culto ao Senhor, Pai. Como esse trecho da Sagrada Escritura que lemos, Senhor Deus, que diz que o Senhor se entregou, e isso foi como uma oferta de amor, uma oferta de sacrifício, que foi como um aroma suave a Deus. Nós queremos também que o nosso dízimo e a nossa oferta seja um sacrifício de amor, uma oferta de amor, de gratidão ao Senhor, e que também seja um sacrifício de aroma suave a Deus, que agrada o coração de Deus. Essa é a tua igreja, Jesus, e nós te amamos, Pai. Nós dizimamos, nós ofertamos, nós trabalhamos, Pai, porque nós te amamos, Jesus. Receba o nosso culto, os nossos dízimos e a nossa oferta como gratidão e louvor a Ti, Pai, nessa hora. Nós fazemos isso em Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Pastor Evandro Lucchini está viajando para a Índia, como vocês sabem. Ele foi celebrar o casamento da Maria, lá na Índia. Ele mandou algumas fotos. Se você está acompanhando o Evandro Lucchini no Instagram... Quem está acompanhando o Evandro no Instagram aí? Levanta a mão. Pouca gente. Vamos acessar lá o Instagram do nosso pastor, gente. Né? E ele está postando algumas fotos, alguns vídeos. Olha só, que festa linda ali, o Fazar a Maria. O que mais? Tem mais fotos? A entrada da Maria, olha só. You're going there to get... Yeah, go there. Yeah. Receive her. Acho que é curtinho assim mesmo. Tem mais algum vídeo ou foto? Não? Pelo jeito não. E o Evandro tem compartilhado com a gente, pelo WhatsApp, também pelas redes sociais, quão essa nação, a Índia, precisa ser alcançada por Jesus e pelo Evangelho. Ele ficou muito impactado com aquilo que ele tem visto lá. Então continue orando pela Índia, continue orando pelo trabalho da Maria, agora com seu esposo, Fazad. O projeto que nós temos lá na Índia, para alcançar esse povo com o Evangelho, para que essa nação seja transformada pelo poder de Deus. Amém? Amém. Eu queria mostrar também para vocês um vídeo do nosso Conexão Liderança que aconteceu em fevereiro. Olha só esse vídeo com algumas imagens. Aí, muito bom. E no último final de semana, nós tivemos também os 2 acampamentos de carnaval. Cadê a galera que esteve aí no acampamento? Uhul! Foi muito bom. A gente teve aproximadamente 240 jovens e adolescentes reunidos nos 2 retiros de carnaval e foi uma bênção, meus irmãos e irmãs. Converse aí com os jovens, com os adolescentes, para você ficar por dentro daquilo que Deus ministrou e fez. A gente está até agora, eu e a Luma estamos até agora, né, linda? Digerindo tudo que Deus fez naqueles 4 dias ali de acampamento. E Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa igreja, coisas grandes. O Senhor tem preparado para nós, para esse ano de 2019, com esse tema é nele, e nós já temos experimentado isso. Vamos orar pelas nossas crianças? Cadê o missionário Mateus? Vem aqui à frente. As crianças, a gente quer orar também em gratidão a Deus pelos acampamentos. Orar pela nossa liderança também, a Conexão Liderança que tivemos. Quanta coisa boa, né? Que Deus tem feito. Isso. Você pode orar? Pelas crianças? Pelas crianças, pelos acampamentos, o que Deus está fazendo esse ano.
Pedir para o nosso irmão Leandro aqui orar pela gente, pelas crianças, pelo que Deus fez, a gratidão do nosso coração, pelo que Deus fez nos acampamentos, que Ele tem feito esse ano na vida da nossa igreja. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana. Muito obrigado por essa semana que está começando, pela vida das crianças. Quantas crianças têm tido a oportunidade de ouvir a sua palavra nessa casa? Nós pedimos que o Senhor possa estar capacitando cada um dos professores, abençoando cada uma das crianças que vão ouvir a sua palavra, em cada uma das brincadeiras, que são brincadeiras sérias, mas com a sua palavra. Muito obrigado por cada pessoa que se dispõe a trabalhar no seu reino. Nós agradecemos pelos acampamentos de carnaval, por cada um que foi impactado, por cada pessoa que trabalhou ali, por cada pessoa que foi abençoada, que ouviu a sua palavra. Eu te agradeço porque é um momento muito especial na vida de muitos ali. E um dia o Senhor levou a minha vida a conhecer a sua palavra num acampamento de carnaval, Jesus. Eu te louvo porque faz 21 anos que o Senhor me levou a conhecer a sua palavra e foi num acampamento de carnaval. Muito obrigado mesmo, Senhor. Guarda a vida de cada uma dessas pessoas, dessas crianças e de cada uma que foi impactado pela sua palavra. Em nome de Jesus. 21 anos. Amém. Vamos aplaudir a Deus? Glória a Deus. Crianças, Deus abençoe. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, olha só, tem já um senhor ali no fundo, uma mulher ali atrás, duas. Olha só, que bom. Tem alguém na galeria que nos visita? Uma pessoa ali também, que bom. Fica de pé por um instante, a gente quer ver você e quer dar uma lembrança para você. Isso, que bom. Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos. Que vocês se sintam à vontade aqui na nossa igreja, tá? Receba essa lembrança de coração. Muito obrigado. Pode se sentar, viu? Pastor William vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. Ora aí pela minha viagem, né, para um congresso na Costa Rica, que eu vou pregar. Quando você vai? Vou amanhã. Os pastores estão internacional da nossa igreja, hein, gente? Pastor William sai essa semana de viagem para Costa Rica. Olha só. Vai pregar lá, né, Ilhão? É uma viagem missionária, né? Um congresso. Depois ele explica um pouco mais para a gente, mas ele precisa das suas orações. Assim como você tem orado pelo pastor Evandro, que está lá na Índia, ore também pela vida do pastor William e esse tempo que ele vai ter lá na Costa Rica. Vamos orar por ele aqui agora já? Estenda sua mão aqui à frente. Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, pela vida do William, teu filho, esse pastor querido e especial, Senhor Deus, que tanto nos abençoa, Pai. Queremos pedir que a tua bênção seja sobre ele nessa noite, que ele possa falar poderosamente ao nosso coração, por meio do teu Espírito Santo, Pai. Usa a vida dele, Jesus. Pai, nós queremos também orar por essa viagem que ele vai fazer essa semana, nesses próximos dias, que seja também uma viagem muito frutífera, Senhor Deus, e que o Senhor use também a vida dele, lá na Costa Rica, Senhor Deus, com todos os irmãos e irmãs que ele vai encontrar ali naquele local, Senhor Deus, que pessoas sejam alcançadas, salvas e perdoadas pelo poder do teu Evangelho, Senhor Deus. Essa é a nossa oração e a nossa entrega a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, mano? Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e a paz do Senhor. Diga comigo assim: Jesus Cristo tem a última palavra sobre a minha vida. Jesus Cristo tem a última palavra sobre a minha vida.
Amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Leremos dos versículos de 1 a 4. Irmãos, nesse momento vamos ouvir a palavra de Deus através de mim, apesar de mim. A palavra é do Evangelho, a palavra é do Cristo vivo. A palavra de Deus e a voz de Deus é que faz diferença no nosso coração. É o que muda, é o que transforma. Então, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus falando comigo e com você. Havendo Deus outrora falado, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados e por meio dos profetas. Mas nestes dias, últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Palavra do Senhor para o nosso coração, para alimentar a nossa alma. Você acredita que Deus fala? Amém? Deus fala. Deus falou. Havendo Deus outrora falado, ou no passado Deus falou. Essa expressão retrata que Deus quer se revelar, que Deus quer se fazer conhecido, que Deus está procurando formas de se comunicar ou de se fazer conhecido. Essa expressão nos dá a entender que Deus procura meios humanos, a fala, para se comunicar. Muitas vezes, quer dizer, talvez de forma repetida, como muitas coisas nas Escrituras Sagradas são assim, repetidamente, para que possamos crescer, aprender, ouvir, e de novo ouvir, crescer, aprender. Talvez algumas verdades que são fragmentadas, elas vão vindo em partes e nós vamos compreendendo essas coisas. Muitas vezes, mas também de muitas maneiras. Deus usa a fala, Deus usa a escrita. Uma situação em que Deus escreveu com o próprio dedo o que Moisés deveria ler para o povo como a sua visão, os seus mandamentos, para que pudessem obedecer. Deus usa sonhos, Deus usa visões, Deus usa enigmas para serem descobertos. São todas circunstâncias que revelam um Deus que quer se comunicar. Mesmo tendo falado dos antepassados dessa maneira, mesmo tendo falado os pais, pelos profetas dessa maneira, o que lemos é que Deus agora decide e escolhe uma forma única e última
para falar. Ele escolhe a figura do Filho. Nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. E o que pode significar isso? Deus se revelando de uma maneira pessoal ou personificada em uma pessoa. Filho de Deus, Jesus. Por que será que Deus escolhe esta maneira de falar com pessoalidade? Falar através do Filho indica que Deus usa a humanidade. Jesus, o homem. Falar do Filho é falar de relacionamento, porque ele podia escolher outra expressão para falar Jesus, como homem, como rei, como príncipe. Mas ele usa a expressão filho. Por que será que Deus quer se comunicar através do Filho? E eu entendo que Deus está nos colocando numa dimensão de relacionamento com Ele. Essa filiação que precisa ser entendida. Deus quer que entendamos a sua voz e compreendamos os seus mandamentos e as suas verdades, porque Ele é um pai que aconselha e orienta os seus filhos. Isso é uma relação de intimidade. Um pai que se revela através do Filho. Em João 1,12 diz assim a palavra de Deus: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu e você, como Jesus, temos o privilégio e nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Amém, irmãos? Nós deixamos a condição de sermos seres que foram criados como qualquer obra da natureza. E agora estreitamos o relacionamento para ter uma ligação filial. Essa é a profundidade deste relacionamento. Deus nos faz seus filhos. Haviam muitas tensões em relação à pessoa de Jesus no primeiro século, especialmente sobre as duas naturezas de Cristo. E houveram alguns concílios, um concílio de Nicéia, concílio de Trento, concílio da Calcedônia, em que eles afirmaram, a igreja afirmou que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Haviam questões a respeito de Jesus sobre a ressurreição e se ele de fato havia ressuscitado ou era só um mito da fé que alguns discípulos mantinham esta verdade. Mas ele apareceu ressurreto para muitas pessoas. O problema é, será que na nossa vida moderna nós estamos valorizando ou reconhecendo a pessoa de Jesus? O nosso tema é nele. Será que a nossa vida está de fato nele, sustentada, abençoada por ele? E é tão interessante que Deus está apresentando Jesus, falando a respeito de si e dizendo, através do Filho, olhem para mim. É como se Deus tomasse nas mãos um celular e ele fizesse uma selfie. Você sabe o que vai aparecer na selfie que Deus está fazendo? Alguém tem ideia? Pode chutar aí. Hã? Sabe o que vai aparecer na selfie que Deus vai tirar de si mesmo? Jesus. Jesus.
E eu queria conversar com vocês aqui sobre 8 características dessa selfie que Jesus tira de si mesmo, apresentando o Cristo, para que a gente consiga entender as crises que nós vivemos sobre o estereótipo de Jesus. Existem muitas pessoas que desenvolveram uma relação de adoração, não com Jesus, mas com a igreja. Existem pessoas que estão vinculadas à adoração, à igreja ou às bênçãos que recebe, e não à pessoa do Cristo. Pessoas que até são fiéis, são assíduas, são perseverantes, às vezes numa atividade religiosa, mas não adoram o Cristo. Adoram um estereótipo. E muitas vezes uma figura deturpada do que é o Cristo. Recentemente nós tivemos uma crise, ou então um episódio no Carnaval das ruas de São Paulo, onde a imagem de um Cristo foi vilipendiada, causando muitas reações, às vezes bem agressivas, por causa daquela cena. Mas eu também me pergunto se aquela cena não tem a ver com uma imagem errada, diminuta, que nós fazemos do que é Jesus. E as nossas reações talvez revelem isso. Porque o Jesus de Deus, o Cristo de Deus, não estava lá naquele carro de carnaval. Amém, irmãos? O Cristo de Deus não sofreu lá agulhadas para que pudessem ser envergonhados. O Cristo de Deus não estava lá. Amém, irmãos? E muitas pessoas às vezes até diminuem o poder, como se aquilo fosse algo tão forte, descaracterizasse o cristianismo. E isso é o nosso engano, e esse é o nosso equívoco. É claro que no Código Penal, no artigo da nossa Constituição brasileira, diz assim: escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ou impedir ou perturbar as cerimônias ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente um ato ou objeto de culto religioso é crime. De 1 mês a 1 ano de detenção. Eu achei um absurdo sobre alguns aspectos. Mas as reações também me deixam perturbado. Pessoas que estão diminuindo o poder, o senhorio e a grandeza do próprio Cristo. E quando nós olhamos para essas marcas do Cristo, essas 8 marcas, e eu gostaria de rapidamente tratar com vocês, a gente vai colocar Cristo no verdadeiro lugar onde Ele deve estar, no centro de todas as coisas. Nós cantamos aqui hoje que Jesus é o centro. Aliás, nós cantamos canções lindas. Essa canção, Eu Te Louvarei, é uma canção que foi gravada pela primeira vez do Danilo Monteiro, lá de Costa Rica, que nós vamos visitar nessa semana. Então, um abraço ao Danilo Monteiro, um abraço aos irmãos aí da internet que estão nos assistindo, né? E vai ser uma bênção este encontro. Canções que falam de Jesus. E olhem só a primeira expressão a respeito de Jesus no texto de Hebreus que nós lemos. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas. Vamos falar juntos? Herdeiro de todas as coisas. Meus irmãos, Jesus, Ele tem a supremacia. Ele tem todo o poder nas suas mãos. A Bíblia diz lá em Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ele é o herdeiro de Deus, ele é o primogênito, ele é o filho do rei. Ele é quem vai assumir isso aqui. Tudo está nas suas mãos. Ele já assumiu, ele é o herdeiro de todas as coisas. Essa é a posição de grandeza, essa é a posição de autoridade, essa é a posição de governo de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a história do universo. Portanto, não é o Cristo que é zombado nas ruas. Não fiquem preocupados em se tornarem advogados de Jesus e tentar defendê-lo. Ele não precisa da nossa defesa. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, igreja? E nós precisamos entender isso. Às vezes a nossa sociedade moderna tem diminuído o poder e a grandeza de quem é Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. A outra palavra aqui, no livro de Hebreus, que diz que ele fez o universo. Olhem só, pela qual também fez o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja. E com a palavra do poder de Deus, tudo que foi feito se fez. Quando você lê lá no Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio da criação de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que existe foi por causa de Jesus. Jesus é a ação, Jesus é a palavra haja, a ação de Deus. Ele é o verbo. Amém, irmãos? Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Jesus é o resplendor da glória. Olhem aí essa expressão linda. Ele que é o resplendor da glória. A glória de Deus se manifestava de algumas formas, como eu já disse, Deus falava de várias formas e de várias maneiras. Uma dessas maneiras era o Shekinah. O Shekinah era a presença manifestada, poderosa de Deus. A luz da Shekinah, da presença de Deus, era tão forte que os homens não poderiam olhar, não poderiam enfrentar, se colocar diante dela. Tinham que se curvar, caíam ao chão. O resplendor da glória de Deus. Essa expressão resplendor também era usada para a palavra de Deus quando ela foi escrita. Os rolos do livro estavam guardados na arca da aliança. E quando a arca chegava, as pessoas se curvavam, não podiam nem tocar naquela arca. De tanta glória e de tanto resplendor. No período interbíblico, que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os historiadores falam que se usava uma expressão do resplendor da glória, como se fosse o livro das sabedorias, ou o livro de Salomão, talvez os provérbios, dizendo que naquela palavra tinha um resplendor, porque tinham orientações sábias. E aqui o autor de Hebreus, que conhece muito bem o contexto do Antigo Testamento, ele diz que Cristo é o resplendor. Existem pessoas que às vezes adoram um livro, mas não entendem que o objeto da nossa adoração não é a Bíblia, mas é o Jesus da Bíblia. Eu quero aqui fazer uma observação sobre isso. Como às vezes nas nossas práticas religiosas nós desfocamos, nós não acertamos bem as lentes dessa fotografia e a imagem de Jesus fica embaçada. Numa igreja reformada,
isso da tradição reformada, o púlpito não fica no centro. O púlpito fica aqui ao lado, desse lado esquerdo. Do outro lado fica a pia batismal, dizendo do novo nascimento, explicando da nova vida em Cristo. Vocês sabem o que fica no centro? No centro fica a mesa, que lembra do sacrifício do próprio Jesus. A palavra deve explicar o que está no centro. O lugar da palavra é o de explicação de quem é Jesus. Existem pessoas que têm adoração pela palavra, mas não têm adoração a Jesus. Existem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, mas isso não significa absolutamente nada. Jesus não é o seu protetor, aquele que te guarda. Existem pessoas que, como um mantra, repetem versículos da Bíblia, da palavra de Deus, mas a palavra de Deus ainda não penetrou na alma, nas ações, nas atitudes. Tem adesivos da palavra de Deus, evangélicos, mas que não estão focados no Cristo. Talvez esses elementos podem nos ajudar a aprender um pouco mais como a Bíblia explicando o sacrifício, como o batismo e as outras coisas que acontecem no nosso culto. Mas tem algumas pessoas que se chocam. Não pode mexer na mesa da ceia. Não pode comer o pão que depois da ceia estavam as crianças brincando. Isso é um sacrilégio. Existem distorções religiosas que não têm nada a ver com a vida e com a fé cristã. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que essa imagem que nós projetamos. Toda e qualquer ideia que você tem sobre Jesus, apaga, porque está errada. Você não vai conseguir definir totalmente. Deus é quem define Jesus. Porque Deus, quando tira uma selfie, o que aparece na selfie é a pessoa de Jesus, o resplendor da sua glória. E nós tocamos então nesse problema da idolatria, de nós adorarmos outros elementos que não sejam a Jesus, ou figuras que parecem a Jesus, e nos ofendemos ou ficamos chateados porque atacaram a imagem do que nós construímos, que é Jesus, e não o próprio Cristo. Quarta expressão diz assim: Ele é a expressão exata do ser de Deus. Expressão exata do ser de Deus. Diga comigo, expressão exata do ser de Deus. Não tem como aparecer alguma outra coisa nesta foto que Deus está tirando. E quando Jesus pega também o seu celular e tira uma selfie, sabe o que aparece lá? Quem? Deus. Eles são um. Ele é a expressão exata. Ele é a expressão exata. Cristo é Deus. Meus irmãos, qual a imagem que eu e você temos feito a respeito do Cristo? Talvez o seu Cristo, e talvez o meu Cristo, ainda
está com uma luta agendada, uma luta final, um ringue, aonde ele irá enfrentar o seu grande algoz, Satanás. E talvez você ainda tenha essa imagem de que a luta vai ser aquela tipo do Rocky Balboa, lembra do Rocky Balboa? Que ele apanhava pra caramba, e ele apanhava do McGregor, ele apanhava daquele outro lutador, mas no final ele sempre vence. Talvez isso faça uma cócega na sua inteligência e recupere alguma maneira de você se sentir bem, achando que essa é a expressão exata do ser de Deus. Ou talvez quando você vê um diabo desta figura medieval com seus tridentes, e a gente fica triste porque o diabo está fustigando, está ferindo e maltratando. Esse talvez seja o meu Deus, esse talvez seja o seu Deus, esse talvez seja o Deus medieval que a história pintou para você. Mas eu quero dizer que o Cristo de Deus, ele é vencedor. O Cristo de Deus já lutou essa luta aí, e ele já venceu. Aleluia, irmãos. Ele esmagou a cabeça da serpente. A expressão exata de Deus é Jesus e é o Cristo vencedor. Essa luta não está acontecendo mais e nem irá acontecer, viu? Eu sinto você que comprou ingresso para ver essa luta aí, está querendo assistir de camarote, eu quero te avisar, essa luta já foi ganha. E Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. E que o povo que aceitou esse Cristo vencedor tem que dizer um glória a Deus. Ah, vocês estão aqui. Que bom. Nosso Cristo não está lá. Quinta expressão, ele é o sustentador de todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Aqui vai a grande diferença entre o que muitos ensinam como se Deus tivesse criado o universo, e algumas religiões são unânimes em falar isso. Que Deus é o grande arquiteto do universo. Mas dificilmente assumem que Deus está sustentando o universo com a palavra do seu poder. Que Deus tem um conhecimento de todas as coisas. E que Ele não perde a soberania mesmo em todas as tragédias ou desgraças que acontecem na minha vida ou na sua vida, ou abalos sísmicos que aconteçam no planeta e fora do nosso planeta e nos outros planetas que nós não sabemos se existem vida, mas Ele sabe porque Ele que criou todas as coisas. Amém, gente? E nós não vamos colocá-lo na nossa caixinha de compreensão, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Então Deus não perdeu o controle, viu? Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla o diabo. Deus controla Satanás. Ele está repreendido em nome de Jesus. Ele está guardado, aprisionado e vai ter sua paga por causa do poder de Jesus. Ele é o sustentador. Jesus não está correndo risco, meus irmãos. Sabe o que ele diz para Satanás? Satanás chega para ele e faz uma proposta. Eu quero perturbar a vida daquele moço lá. Tem um moço bacana. Mas o Senhor dá tudo para ele. É por isso que ele é legal. Por isso que ele é joia. Se eu tirar as coisas da vida dele, o diabo fazendo proposta para Deus. Se eu tirar as coisas da vida dele, eu acho que ele não vai te seguir. Ah, é? Então pode tirar. Eu deixo você agir na vida dele.
Só que você não vai tocar na vida dele, você vai tirar essas coisas todas. Sabe o que acontece? Uma declaração linda do livro de Jó. No final dos seus capítulos diz lá: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Você pode dizer isso para a dificuldade que você está passando. Diga isso bem forte aí dentro. Vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Talvez na sua fé ainda é muito difícil de compreender, porque você deu tanto poder ao diabo e às vezes Cristo está lá ainda com a luva de boxe, todo machucado. Então é bem difícil às vezes algumas pessoas compreenderem essa imagem vencedora e aonde Satanás está e qual é o lugar dele. Mas a Bíblia diz, nos próximos versículos aí do livro de Hebreus, que ele está debaixo do estrado dos seus pés. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que Lúcifer e seus anjos, 1/3 dos anjos do céu foram expulsos e vão ter condenação eterna. Ele não perde o controle de nada. Aí talvez você me pergunte: ai pastor, mas aquela criança foi violentada, então Deus quis isso. Não, Deus não quis isso. É óbvio que Deus não quis isso. Isso é maldade humana. E para isso a justiça tem os seus meios para corrigir, para exortar, repreender. E se por um acaso passar desapercebido pela justiça dos homens, a justiça de Deus não falhará. Amém, irmãos? A justiça de Deus não falhará. Às vezes o sofrimento, e quando a gente está passando por ele, é muito difícil de suportar. E eu quero dizer para você, Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus está com você. Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não. Por quê? Tu estás comigo. Deus está conosco. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes a si mesmo o entregou, não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas, é o que diz lá em Romanos capítulo 8. Purificação dos pecados. É interessante que o verbo agora muda. Uma ação no passado, Deus falou, agora ganha também o perdão para o passado, mas o perdão na nossa vida, dizendo assim, a expressão, depois de ter feito a purificação dos pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Meus irmãos, o Cristo de Deus é o libertador. A palavra Cristo significa libertador. A libertação dos pecados. As algemas são arrancadas, são quebradas as cadeias pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Há perdão para aqueles que se arrependem, aqueles que buscam a Deus. O Evangelho é poderoso e pode perdoar a minha vida e a sua vida. E não há grilhões ou cadeias, algemas que poderão detê-lo. Esse é o Cristo perdoador.
1 João capítulo 2 diz assim: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é o perdoador de pecados. Você já se encontrou com Ele hoje? Ou o estereótipo que você tem de Jesus é de um castigador que vai te repreender, e por isso você não se aproxima, e por isso você fica de longe, simulando uma atitude de respeito por causa de um estereótipo errado, danoso, esquisito, que alguém plantou na sua cabeça e você continua cultivando. Por isso que alguns de nós, no dia da ceia, não participam da Santa Ceia, porque não se acham dignos. E eu quero dizer que a ceia não é para os dignos. Os dignos não precisam de ceia, como os doentes é que precisam de médicos. É o que a palavra de Deus diz. Gente, isso é uma boa notícia. Você tinha que estar dando glória a Deus, pulando. Aleluia. Eu sei, presbiteriano pula por dentro, né? Presbiteriano, eu estou aqui querendo pular, mas presbiteriano fica por dentro. Pastor, eu estou vibrando. Quem está vibrando aí? Levanta a mão, só a mão. Aí, tá bom. Mas é por dentro, não é verdade? É por dentro, é aquela alegria contida. Eu não estou julgando ninguém, não. Eu sei, eu sou presbiteriano. Amém, presbiterianos? Mas a alegria é grande, não é? Essa é uma boa notícia, gente. O Cristo perdoou os nossos pecados. Ele morreu por isso. Custou a sua vida. Custou a sua vida. Há um livro histórico que se chama Quem Matou Jesus? Dominique Croissant. Quem matou Jesus? Durante muito tempo eu fiquei pensando nesse tipo de respostas para essa pergunta. Algumas pessoas gostam e preferem se sentir emocionadas quando ouvem que Jesus foi perseguido pelos judeus, pelos líderes religiosos. E por isso você precisa enfrentar as suas perseguições. Como se não bastasse, os judeus o entregaram nas mãos dos romanos. E tem gente que acha que o Império Romano, com toda a sua perseguição, Jesus nos ensinou. Quem matou Jesus foram os romanos. Não, eles lavaram as mãos. Isso é problema de vocês. Vocês resolvam aí. Aí jogou para o povo. Joga o assunto, a questão popular. O povo vai decidir. O que vocês querem? Cristo ou Barrabás? Podia soltar um bandido lá, alguém que estava preso e condenado há muito tempo. O que o povo escolheu? Solta o Barrabás, prende esse daí. Quem matou Jesus? Durante muito tempo eu pensei que quem matou Jesus foram os nossos pecados. Quem assassinou Jesus foram os nossos pecados. E há uma verdade nisso. Porque para que eu e você pudéssemos gozar da vida eterna, para que eu e você pudéssemos ter acesso junto ao Pai, para que eu e você pudéssemos entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até Deus se não for por Ele, para que eu e você pudéssemos entender que é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras pelas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para que eu e você pudéssemos compreender tudo isso,
Cristo morreu. Não sabe quem o matou? O Pai. Livro do profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus fazendo-o enfermar. Será que a sua fé é capaz de compreender isso? Ou você é daqueles que está com chilique porque maltrataram um estereótipo lá de Jesus? Deus levou Jesus à cruz. Sabe o que Jesus fala? Sabe o que Jesus fala? Na agonia da dor da cruz, ele diz, Pai, é demais para mim. Eu não estou aguentando. Se possível, passa de mim esse cálice. Eu não aguento tomar até o fim. É difícil. Mas ele diz uma coisa que restaura a minha alma. E deve restaurar a sua. Mas que não seja feita a tua vontade. A nossa cristologia moderna e a nossa maneira de lidar com os filhos diz muito bem como nós agiríamos se fosse Deus. Ah, meu filho, não precisa morrer não. Tadinho, você está sofrendo, né? Essa é a geração, como às vezes nós temos criado. Mas era necessário que alguém puro, santo, imaculado, sem culpa, sem mancha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viesse a se entregar por mim e por você. E glória a Deus por isso, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a imagem da fotografia de Deus em Jesus. Última expressão. Ele é superior aos anjos. Superior aos anjos, porque foi-lhe dado um nome. Ele herdou um nome mais excelente do que o nome anjo. Nós vivemos numa sociedade a sociedade moderna é estranha, como nós nos interessamos por algumas coisas que são fake news, por exemplo. Nós adoramos fake news. Como nós damos bola para fake news? Vocês já observaram isso? Como fake news tem invadido as nossas vidas. Tentaram lançar alguns fake news sobre Jesus. Entendeu? Que ele não era criador de coisa nenhuma. Que será? Como é que ele é 100% Deus, sendo que ele era homem? Eu convivi com ele aqui, ele era filho da Maria, do José, ele era carpinteiro, trabalhava aqui. Tiveram vários fake news a respeito de Jesus. Perdoar pecados, será? Como é que um homem vencedor morre daquele jeito, terminando a vida daquele jeito? O triunfo? Que triunfo é esse? Na cruz? Paulo responde lá, ó morte, onde está o seu aguilhão? E ele fala, Jesus Cristo, diferente de todos, Jesus Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Ele está vivo. Os guardas não puderam detê-lo. A cruz não pôde detê-lo, ele não está mais lá. O túmulo não pôde detê-lo, ele não está mais lá. Porque o nosso Rei vive, o nosso Jesus ressuscitou. Aleluia, gente. O nosso Cristo é vivo.
O Cristo de Deus é vivo. E tem gente querendo anjo da guarda. Você já ouviu falar disso? Tem gente fazendo a oração do anjo da guarda na corrente de WhatsApp ainda. Eu não sei qual é o pecado melhor. Repassar a corrente de WhatsApp. Amém, igreja? Fala amém, gente. Eu odeio corrente no WhatsApp. Quem está comigo aqui? Levanta a mão. É isso. Ai, glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Anjo da guarda. É para acabar, como diz o Renatão. Ele é superior aos anjos, sabe por quê, gente? Ele é que criou todas as coisas, todos os seres celestiais, ele criou todas as coisas. E uma terça parte lá que não deu certo, ele falou, raspa fora daí. Eu condeno vocês à morte eterna. Vocês são ministros de Deus. Você pode continuar lendo aqui o livro de Hebreus. Anjos são ministros de Deus, quer dizer, que obedecerão às suas ordens. Anjos são seres criados por Deus. Anjos são seres enviados por Deus para nos guardar, mas Deus, a palavra de Deus diz, os anjos do Senhor acampam ao redor do que o teme e os livra. Mas eu quero dizer para você que a pessoa do Cristo é libertadora. A pessoa do Cristo é superior aos anjos. Não existe nenhum anjo, e anjo não poderia ter o nome Jesus, porque não pode, anjo não é humano. Anjo não se casa, não se dá em casamento. Não tem sexo. Anjo não teve a oportunidade de ser humano e de saber o que é humanidade, o que é carne e osso, de que saber o que é sangrar. Jesus criou os anjos. Ele é muito mais poderoso que os anjos. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, é uma declaração a respeito de Jesus maravilhosa, que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, reconhecido em figura humana, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é superior aos anjos. Não há nome mais lindo, sublime que o nome de Jesus. Jesus está no centro de todas as coisas. Eu queria terminar lendo um texto de Colossenses. É lindo esse texto, lindo. Pode colocar aí, por favor, Colossenses capítulo 1. Eu queria convidar você a declarar essas verdades com uma oração de fé e de júbilo, porque há afirmações aqui que merecem um glória a Deus, que merece a nossa alegria, a nossa expressão. Eu sei que alguns é bem lá dentro, tudo bem, continua assim. Mas se você conseguir falar, vamos comigo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda
a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, viu? Soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Saibam disso todos os governantes dessa terra. Vocês não são donos de nada. Deus é quem criou todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou, ele é o primeiro, para que em tudo tenha a supremacia. Aleluia! Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia, louvado seja, Senhor, o teu nome. E antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Amém, gente? Mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Cadê o pessoal da música? Jesus é o centro. Jesus é o centro. Ah, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas muitas coisas da nossa vida precisam entrar em órbita. E a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, amém? Jesus Cristo de Nazaré. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. O autor da vida. És o único soberano. O bom pastor. Autor e consumador da nossa fé. Tu és a porta. O conselheiro. O Deus forte. O Pai da eternidade. O príncipe da paz. Cordeiro de Deus. Jesus, tu és a ressurreição e a vida, o desejado das nações. Tu és o único soberano, o Filho amado, o Filho do homem, o Filho de Deus. Tu és a glória, o resplendor da glória, o grande sumo sacerdote, a imagem de Deus, o mediador, o único caminho, a verdade, a vida, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o Cristo libertador, Filho do Deus vivo. Ah, Senhor, quantos títulos, quanta honra. Eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. E eu quero convidar você que não entregou sua vida a Jesus ainda, porque talvez você tenha um estereótipo errado. Você talvez não quer se entregar a uma religião ou a uma igreja, mas eu quero convidar você a entregar-se a Jesus Cristo. Pessoas aqui que ainda não conhecem Jesus como Salvador, não tiveram esse relacionamento de pai e filho, ainda você não tem a oportunidade de chamar Deus de pai, mas hoje Deus está te dando uma chance para você mudar a sua história. E eu queria convidar você a vir aqui à frente, nós queremos orar por você, para que o Cristo vivo de Deus, possa tocar poderosamente na sua vida e fazer nova todas as coisas. Gente, nós estamos falando da ressurreição. Não há nada que esteja tão estragado que o poder da ressurreição não possa revolucionar, mudar, transformar sua família, sua casa, a sua vida.
Alguém aqui gostaria de dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti? Alguém gostaria de dizer? Amém? Amém? Alguém gostaria também de dizer: Senhor, eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. E quem sabe as outras coisas vão entrar em órbita. O casamento, a vida profissional, os ministérios, as coisas que você faz, até mesmo que você diz que está fazendo para Deus, viu? Adorar Jesus, só a Ele dar culto. E eu quero orar também com você aqui. Então eu me coloco aqui. E se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. E vamos nos colocar na presença do Senhor. Vem aqui enquanto cantamos essa canção. Jesus é centro de tudo que há. Cante, cante. Jesus é o centro. Vem aqui à frente se você quiser de tudo que há. manifestar sua entrega. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre nele. Jesus. Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Aleluia. Você quer vir aqui à frente? Você quer vir aqui? Nós queremos orar com você. Esse é o momento, é a oportunidade. Você pode vir aqui se quiser orar, se quiser receber uma oração. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Senhor, toma o centro das nossas vidas. Quem sabe você quer colocar o seu casamento no centro, colocar a sua vida profissional no centro em Jesus. É hora de você dizer: Senhor, vem aqui, vem aqui. Senhor, minha vida está nas suas mãos. Senhor Deus. Estás aqui, Senhor. Tu és o centro da nossa vida, da nossa história. Nossa vida aponta para Ti, Senhor. Nossa família, Senhor, seja o centro da nossa casa, seja o centro da nossa vida, seja o centro dessa igreja, seja o centro dos ministérios dessa igreja. Seja o centro, Deus. Tudo está nas Tuas mãos. O Senhor está no controle. Não deixe mais eu pegar no volante. Não deixe mais assumir a direção da minha vida. Minha vida é de Cristo. Minha vida é Tua, Senhor. Estou na Tua presença, Senhor. Sou Teu, Senhor. Para a Tua glória. Para a Tua glória. Para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor.
Cante isso, meu irmão, cante isso. Cante, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Tu estás no centro, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. A igreja e meu. Só a igreja. Só a igreja. Mais uma vez. Em meu coração. E em meu coração. Cristo seja o centro. Todo meu ser. Aleluia, Senhor. Jesus seja o centro da nossa vida. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, que o amor de Deus, amor tão grande que fez seu Filho padecer, que a presença poderosa, confortadora do Santo Espírito seja sobre nós e sobre nós permaneça, para que fiquemos firmes, inabaláveis, santos, inculpáveis, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Aleluia. Jesus é o centro de tudo que há. Diga mais uma vez. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, Tudo é sobre Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vão na paz do Senhor. Dê uns 4 abraços aí. Fala que Jesus te abençoe. Jesus te abençoe.